Olha só, sejam bem-vindos aqui de novo ao nosso laboratório. E veja bem, ó, a primeira coisa que a gente tem que pensar antes da gente entrar mesmo no processo de criar um holograma é o seguinte: do que a gente vai fazer esse holograma? De que corpo esse holograma vai ser feito? Né? Porque, por exemplo, eu posso fazer um holograma de uma galinha, tá? Eu posso fazer um holograma que represente um cavalo, ou posso fazer um holograma que represente uma pessoa, um ser humano, ou posso fazer um holograma que representa o quê? Um ponto, o holograma de um ponto. Né? Que neste vídeo, hoje, nessa aula, eu vou me utilizar de um ponto. Nós vamos fazer o holograma de um ponto. Mas por que, Matheus? Por quê? Porque as dimensões de um ponto ou de uma partícula, ou uma bolinha, você pode pensar, que é essa daqui, ó, que a gente vai usar, elas são desprezíveis com respeito a variações no meu sistema, com respeito a variações do meu fenômeno. O que eu quero dizer com isso? Eu poderia, por exemplo, falar para vocês, chegar aqui e falar assim, ó, vamos fazer, ó, vamos tentar criar o holograma desse bichinho aqui, ó. De um macaquinho, ó, da cabecinha do macaquinho que tem aqui no Blender aqui, ó. Vamos fazer o holograma dessa cabeça de macaco aqui. Mas só que é o seguinte, você não vai pensar assim, ah, mas peraí, Matheus, não vai ser difícil da gente tentar fazer o holograma dele aqui e você mostrar didaticamente como isso vai acontecer? Tá correto. Vai ser complicado pra caramba. Mas eu posso lembrar de um fato que você, se for mais velho, vai lembrar lá no ensino médio, ou você que ainda está cursando o ensino médio vai lembrar mais fácil ainda, que é o seguinte. Lembra lá quando o teu professor de física ele falou o seguinte, ó. Vou adicionar um ponto aqui, né? Mas no caso aqui é uma esfera, ela tem dimensão, mas pensa como se fosse um ponto sem dimensões, tá? Ele disse para você lá o seguinte, ó. Deixa eu apagar o macaquinho aqui. E primeiro havia o ponto. Vamos pensar assim, né? Depois, se eu quero uma dimensão, eu vou aumentar o número de pontos aqui, ó, nessa dimensão. Olha lá, agora eu estou começando a construir uma dimensão. Lembra lá que o professor de física fala isso? Ah, eu quero duas dimensões, então eu vou começar a criar pontos, tá, adimensionais na outra dimensão. Né? Vou desviar esses pontos para outra dimensão para me criar duas dimensões. Olha só. Certo? Enfim, vocês entenderam. Agora eu quero três dimensões, então eu vou fazer esses pontinhos aqui, ó. Né? Uma série de pontinhos subirem na outra dimensão. Olha lá. Tá entendendo a questão? Então a coisa mais básica do universo é uma partícula. Sempre quando a gente quer simplificar os problemas em física, a gente invoca uma partícula. Porque as dimensões da partícula, tá? O tamanho dela e as partes dela são desprezíveis com respeito a variações no meu fenômeno, de modo que fica mais fácil de eu analisar. E outra, se eu sei como um fenômeno se comporta diante de uma partícula, na partícula, então eu posso inferir para uma partícula ou um corpo maior, que é formado por partículas, né? Porque como a gente viu aqui e recordou, eu posso pensar que um corpo extenso, né? Um corpo maior, que tem partes como o macaquinho ali, ele é formado por várias partículas. Átomos, ou partes, ou pedaços podem ser construídas por partículas. Então, vamos fazer um holograma aqui agora de uma partícula, tá? E que, entendendo como o holograma de uma partícula é criado, a gente vai, então, entender como a de um corpo extenso é criado por inferindo para esse último, certo? Então, vamos lá. Ó, e a primeira coisa que a gente precisa conseguir para criar o holograma de um corpo ou de uma partícula, que é o nosso caso aqui, a gente precisa chegar a figura de interferência deste corpo, a figura de interferência característica desse corpo, ou que a gente pode até chamar de digital de interferência desse corpo. Tá? Ah, Matheus, como assim digital de interferência? Como que a gente faz isso? Primeiro de tudo, a gente tem que incidir ondas eletromagnéticas nesse corpo, tá certo? Mais especificamente, ondas eletromagnéticas monocromáticas. Ah, Matheus, o que são ondas eletromagnéticas monocromáticas? Por exemplo, a luz branca. Pensa na luz branca. A luz branca ela é composta por comprimentos de ondas que vão de um certo intervalo, por exemplo, do intervalo do infravermelho até o ultravioleta. Certo? Então, você perceba que dentro desse intervalo, se você for olhar lá no espectro eletromagnético, existem várias cores lá, né? Ou seja, existem vários comprimentos de onda que compõem a luz, que somando todas elas, superpondo todas elas, vai dar o branco. Né? Então ela não é uma onda eletromagnética monocromática, a luz branca. Tá? Mas uma onda eletromagnética monocromática, de um laser, por exemplo, ela só tem um comprimento de onda associado. A gente está acostumado a ver, por exemplo, esse daqui, ó, que é o da luz vermelha. Certo? A luz vermelha ali, o laser, né, que tem a luz vermelha, só tem o comprimento de onda da luz vermelha. Ok? Então isso é uma onda eletromagnética monocromática. E são essas aí que a gente usa para fazer um holograma. E aí a gente vai fazer essa onda, né, incidir
nesse corpo. No caso aqui é a nossa partícula, ok? Vamos fazer. A gente já viu essa representação aqui, né? Aqui são representações por ondas planas, né? Onde cada um desses planos representam os picos de intensidade lá. Tá certo? Lembra lá da primeira aula. Tá? Se não viu, volta lá. Ok? Então a gente vai fazer colidir lá. Beleza? A gente viu na primeira aula que quando a gente colide ondas com um obstáculo, no caso aqui, a gente pode considerar que essa partícula é o nosso obstáculo. Tá? Até um inscrito do canal, ele fez essa pergunta lá na primeira aula. Ele perguntou lá quando que eu vou poder tirar o meu obstáculo, quando que eu vou poder tirar o meu corpo e não precisar mais dele para me fazer o holograma. E aí que agora que a gente vai entender, que ele vai entender também, eu suponho. Certo? Por quê? Porque a hora que a luz eletromagnética ela colide com esse corpo aqui, vai acontecer o quê? Difração, exatamente. A luz, então, ela vai se espalhar para todos os lados. E aí vai acontecer o quê? Como consequência, o fenômeno da interferência. E aí você já sabe, a gente vai conseguir, então, formar a nossa figura de interferência aonde? Aqui nesse anteparo aqui, ó. Ah, Matheus, o que é esse anteparo aí? Esse anteparo aí você pode pensar que é um filme. No caso aqui, um filme negativo. Ah, Matheus, mas por que dar ênfase a um filme negativo? Por quê? Porque depois a gente vai revelar esse filme, vai torná-lo positivo. Tá? Você tem que pensar em termos de filme. O que é um filme? Um filme nada mais é que, no caso desse anteparo aqui, é um material que é sensível a gradientes ou a diferenças de intensidade luminosa. Ele é bastante sensível a diferenças de luz que chega nele, tá? Diferença de energia, de modo que ele é capaz de absorver aqui, ele é capaz de cravar um padrão de interferência aqui, como aquilo que eu mostrei na primeira aula, como esse aqui, por exemplo, que é o que a gente vai buscar fazer agora. Tá certo? Ó, esse aqui, ó. Beleza? Ou é um CCD, que é formado por dispositivos desse daqui. Isso aqui é um CCD, certo? É a mesma coisa. Tá? A diferença é que isso aqui, por exemplo, eu posso jogar para um computador. Tá? Ele tem filamentos aqui que permitem mandar informações elétricas para um dispositivo eletrônico, por exemplo. Ok? Então, a gente vai incidir ondas aqui nesse corpo. E uma vez que isso aconteceu, como é o caso aqui, porque a primeira frente de onda aqui dessa onda plana já colidiu com a minha partícula, tá? E eu relembro, você tem que pensar que essas frentes de onda aqui elas estão se movimentando, tá? E vão colidindo lá à medida que o tempo passa, ó. Mas eu estou mostrando de maneira estática aqui na primeira para a gente ter uma visão mais didática da coisa. Então vamos lá, vamos representar o fenômeno da difração, né? Por quê? Porque essas ondas agora vão começar a se espalhar a partir do meu obstáculo ali, tá? E também continuando a se propagar aqui, ok? Vamos lá. Vou adicionar aqui uma esfera. Aqui vai representar as minhas frentes de ondas esféricas aqui no caso, né? Vou colocar a cor dela de azul, né? Porque é a mesma onda. Ela está só sendo reemitida, né? Está só sendo espalhada, né? No caso. Vamos lá. Olha só. Então, vamos fazer propagar aqui, como a gente fez lá na primeira aula. Até mais ou menos, né? A gente vai fazer evoluir no tempo, até mais ou menos a gente chegar lá perto do anteparo, que é o que é o que nos importa, né? É a figura de interferência. Lá. Aproximadamente colidiu, né? Vou chegar um pouquinho anteparo aqui só para a gente ganhar tempo. Beleza? Tá, vou mudar aqui agora para a minha visão de raio-x, que eu chamo aqui, ó. Beleza, olha lá, você viu que a primeira frente de onda, após difratada, ela colidiu aqui com o meu anteparo. Beleza? E você tem que pensar também que essas frentes de ondas planas aqui também estão se propagando aqui nessa direção aqui, tá? Algumas aqui, a partes da frente de onda colidem aqui, sofrem a difração ali no obstáculo, mas elas também, partes dela, continuam a se propagar, que eu vou representar aqui no caso, ó, dessa maneira aqui, estático também, para ajudar a gente, ó. Imagina que ela está se propagando aqui. Ah, Matheus, mas ela vai aqui mais aqui? Ela não vai bater no anteparo? Vai, mas eu tô só extrapolando no tempo aqui. Tá? Mas imagina que não tem essas ondas aqui mais não. Tá? Mas eu estou só extrapolando ali para você ver as intersecções ali que é o importante. Tá? Creio que você entendeu. Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar a representação aqui para círculos. Né? Como a gente fez lá na primeira aula, para facilitar a nossa visualização aqui. Ó. Vê? Eu vou adicionar círculos aqui agora, você vai entender. Ó. Círculo. Né? Como se a gente estivesse vendo de cima. Né? Então a gente não precisa ver mais esses arcos aí. A gente não vai precisar mais ver a visão tridimensional. Então eu posso colocar os círculozinhos aqui só para representar em duas dimensões. Vamos lá. Posso apagar os círculos aqui, porque aqui está... Olha lá, para você ver como é que está ficando. É importante você ver isso aqui também, certo? Porque eu vou mostrar um detalhinho que você tem que entender também na hora lá da formação do meu padrão. Vamos lá. Beleza, então olha mais ou menos o que está acontecendo, certo? Isso aqui ficou um pouquinho grande. Ó.
Diminuir um pouquinho aqui. Beleza? Olha só. Aqui está o meu anteparo. Vou até aumentar o tamanho dele aqui para a gente observar isso melhor. E perceba bem próximo do meu anteparo aqui, ó. Ó, dá mais um zoom aqui. O que eu tenho aqui, ó? Vou pegar meu lápis aqui. Eu tenho uma onda plana aqui, certo? Ó. Você está vendo chegar aqui. Opa. E eu tenho aqui também, ó, um arco do círculo aqui, ó. A linha do círculo aqui. Certo? O que isso aqui está significando para você? Você lembra disso? Isso aqui é interferência. O que está acontecendo aqui? Interferência construtiva. Isso mesmo, você falou isso e acertou. Olha só. Está acontecendo interferência construtiva ali por quê? Porque tanto a onda plana aqui, ó, a frente de onda plana, quanto a frente de onda esférica aqui, elas estão chegando o quê? Em fase ali, ao mesmo tempo ali no meu anteparo. Então, e aí? Agora eu te pergunto, o que vai ter lá? O que o meu CCD, o que o meu filme vai sentir, entre aspas, ali naquele ponto? Bastante intensidade luminosa. Né? Porque o quê? Eu vou ter o quê? Uma figura de interferência ali, cujo eu tenho uma forte região de energia aqui. Certo? Por quê? Porque eu tenho intersecção. Lembra lá da primeira aula? Então vamos lá, eu vou representar as intersecções como sendo um mais. Ok? E vou extrapolar um pouquinho mais aqui. Ó. Vou colocar mais uma frente de onda aqui para a gente enxergar isso melhor. Ó. Mais uma aqui. Apresentar outra ainda. Vamos lá. Olha aí. Imagina que ela está seguindo aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Tá? Mas ela não passa aqui do anteparo. Ela para lá. Ó, e aqui, ó. Aqui vai ter interferência construtiva ou destrutiva? Destrutiva, né? Por quê? Porque tanto a onda plana que está aqui, ó, quanto a onda esférica aqui nela, elas não chegaram em fase. Então aqui eu vou ter uma interferência menos, aqui eu vou colocar menos, que é destrutivo. Da mesma forma aqui do outro lado, ó, guarda a simetria. E aqui, opa, olha lá, ó a intersecção aqui, lembra lá da primeira aula? Olha a intersecção, então, interferência construtiva. E aqui, negativa. E aqui, positiva. Perceba que vai diminuindo os espaços aqui, ó. Eu vim para cá, ela vai diminuindo, ó. É uma característica dos padrões de interferência. A maioria deles vão tendo um espaço maior no meio e vai diminuindo à medida que vai aumentando ali o raio do padrão, certo? E aqui, intersecção, positivo, negativo, positivo. E você quer ver onde a gente está chegando aqui, ó? Vou mostrar o que isso significa na prática, esses mais ou menos aí, ó. Isso daqui, ó. Olha aqui onde a gente está chegando, ó. Vamos associar os mais e os menos aqui a esse padrão, que é o mesmo que está se formando ali naquele CCD ali. Olha lá, vamos associar isso aqui a mais. Olha lá, a região aqui onde não tem luz, ou seja, onde está preto aqui, tá certo? Foram onde aconteceu o quê? As interferências destrutivas ali que eu mostrei. Ou seja, onde as frentes de ondas planas e as frentes de ondas esféricas chegaram o quê? Defasadas, atrasadas. Tá? Onde a gente não tem intersecção. Então, onde acontece o quê? Interferência destrutiva e não tem luminosidade, não tem energia chegando ali. Nessas regiões aqui onde eu tenho luz, né, onde eu estou vendo ali o laser, né, a luz vermelha ali, é onde aconteceu as interferências construtivas, que é as intersecções que eu mostrei lá para você. Olha lá, mais, menos, olha lá. Mais. Tá entendendo a questão? Olha lá, o mesmo padrão. Tá certo? Mas, Matheus, não está diferente? Você vai se perguntar aí se você estiver mais atento. Não está diferente? Né? Porque parece que é diferente do que a gente viu lá, porque aqui parece que está circular, né? Por que aqui eu tenho um padrão de interferência circular? É porque aqui a gente está vendo de outra perspectiva. Na verdade, ali a gente está vendo de cima, né? Viu até que eu utilizei da representação de círculos? A gente está vendo de cima ali. Tá? Então, a gente, como se a gente estivesse virando isso daqui, quer ver? Ó? Como que a gente estivesse fazendo isso daqui, ó. Como se a gente estivesse em cima do CCD aqui, ó, vendo aqui, ó. Mas quando a gente vira aqui, ó, e usa das esferas em 3 dimensões, a gente vê isso daqui. Tá entendendo a questão? Então a gente está vendo isso daqui, na verdade. A gente está vendo esses intervalinhos aqui, ó. Aqui em cima, lá. Certo? Lá. Quer ver? Vou mostrar melhor isso daqui. Vou colocar mais uns componentes aqui no nosso laboratóriozinho aqui. Ó. Tô querendo falar para você, ó. É isso aqui, ó. Ó. Aqui eu peguei um instantâneo, certo? Aqui, ó, essa aqui é a representação em forma de esfera, né? E aqui é a representação em forma de frente de ondas planas, ó. Frente de ondas planas
frente de ondas esféricas, a mesma que eu representei lá, né? Mas apaguei para pôr em círculo. Se eu pegar um momento lá, ó, é uma coisa assim, ó. Né? Olhando de frente agora aqui no nosso anteparo, olhando de frente agora aqui no nosso CCD, olhando na visão frontal assim, ó. Certo? É isso daqui, ó. Imagina que o CCD está aqui na frente agora, tá? Então aqui, isso aqui são as intersecções que estão acontecendo lá, ó. Veja bem, ó, olha essas regiões aqui, onde tem a intersecção entre a frente de onda plana e a frente de onda esférica, ó. O que vai acontecer ali, eu te pergunto? Interferências construtivas. Lá. Pode pôr tudo mais. Em cada ponto ali você pode pôr mais. Olha lá, isso não forma um círculo? Então, o que está acontecendo ali, na verdade, é isso. Porque são esferas, na verdade, né? As frentes de ondas que se formam a partir da difração são frentes de ondas esféricas. Que se superpõem às frentes de ondas planas que estavam vindo de início lá no raio laser. Tá entendendo? Então, isso aqui explica o fato daquelas figuras de interferências circulares. Por quê? Porque aqui eu tenho intersecção circular, aqui eu tenho uma intersecção circular que se fecha sobre si mesma. Tá certo? Olha lá, e à medida que essa onda aqui, né, ela vai aumentando de tamanho, você vai percebendo lá, as figuras de interferência se movendo. Certo? Mas como é um instantâneo, né, tá estático, então você percebe dessa maneira aqui, ó. Tá entendendo o porquê dessas frentes de ondas aqui? Perdão, o porquê desse padrão circular aqui? Então vai ser exatamente esse padrão que vai se formar ali, ó. Ok? Que é o que vai ser traduzido dessa maneira aqui, quer ver? Ó, vou voltar para minha visão de raio-x aqui, só para a gente nos contextualizar aqui de novo. Vou adicionar umas esferas aqui para a gente partir da onde a gente estava antes de eu fazer esse adendo importante. Tá? Para deixar gravado e registrado. O que aconteceu até aqui. Ok? Olha lá. E vou começar a apagar algumas coisas aqui que a gente já entendeu e a gente não precisa mais, só para a gente dar espaço aqui na visão. Olha lá. E vou adicionar o meu padrão de interferência ali, ó. No meu filme negativo ou no meu CCD. E beleza, ó. Tá pronto o padrão de interferência, né? Ou como eu chamei no início do vídeo, a digital característica de interferência desse corpo aqui, tá? Qual corpo? Essa partículazinha aqui, ó. Olha como uma partículazinha dessa daqui pode ser tão complexo, né? A partir do momento que eu associo ela com um determinado fenômeno. Né? Olha aí pra você ver. Então, isso aqui é o padrão de interferência característico dessa partícula aqui. Ok? E é exatamente esse padrão que a gente vai usar para criar o holograma dessa partícula aqui. Para criar uma imagem real, que a gente chama, né, na óptica. Beleza? Como você não está enxergando aqui, tá feio, eu vou colocar aqui agora. Modo de textura para a gente ver. Ó. E agora imagina que, uma vez que eu estava com aquele padrão lá, eu revelei ele, porque ele não estava negativo. Para me torná-lo positivo, né, digamos assim, são processos que não cabe, acho que não é importante a gente falar disso aqui, mas quando eu revelei ele, eu tornei ele positivo e também o tornei transparente em algumas regiões. Quando eu revelo isso, né, quando eu pego uma cópia idêntica da negativa, né, e transparente, eu tenho uma coisa parecida com isso daqui, ó. Certo? Aonde? Tá vendo essas regiões azuis aqui, ó? São as regiões onde eu tenho o quê? Transparência bastante elevada, transparência máxima, ou seja, onde eu posso fazer o quê? Passar luz diretamente, como se fosse o vidro de uma janela, por exemplo. Tá? E elas são o quê? Lá no negativo, são as regiões onde ocorreu o quê? Interferência construtiva. Certo? E essas regiões pretas aqui? Foram as regiões onde aconteceram as interferências destrutivas lá no filme negativo. Certo? Que são as regiões aqui, ó. Essas regiões pretinhas aqui, ó. Tá entendendo a questão? Então eu só revelei o filme. Eu tornei positivo, né, uma cópia positiva transparente em dadas regiões, ou seja, um espelho, digamos assim. Um espelho não, é um vidro seccionado, né, porque ele vai pulando aqui à medida que vai seguindo esses padrões aqui que a gente teve aqui a partir da partícula. Ok? E é com isso que a gente vai fazer o holograma dessa partícula. Vamos lá então. Ó, e a primeira coisa que eu quero que você perceba nessa tela aqui agora é o seguinte. A minha partícula, ela não está mais aqui. Matheus, mas por quê? Porque eu não preciso dela mais.
certo? Eu não preciso mais da partícula, uma vez que, se eu tenho o padrão de interferência característico dela, já é suficiente para eu fazer o holograma dela. Então, beleza, agora eu já não preciso mais daquele obstáculo, eu não preciso mais do corpo que gerou esse padrão. Se eu tenho ele, tá, e tem uma fonte geradora de luz coerente e monocromática para incidir nesse padrão, eu já posso fazer o meu holograma. É disso que eu preciso para fazer um holograma. Então, o próximo passo que a gente tem que fazer aqui agora, tá, para finalizar o vídeo também, é fazer incidir luz monocromática nesse padrão de interferência aqui e ver o que acontece. E é bem orgânico, inclusive. Eu vou mostrar para você o que quer dizer que a coisa sai bem orgânica. Vamos lá. Vamos fazer incidir, então, luz monocromática nesse anteparo aqui. Beleza? Ok. Vamos lá ver o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui primeiro, depois eu explico o que significa isso aqui que eu vou fazer. Ó. Então, preste atenção. A visão aqui. Colocar as coisas no devido lugar. E agora eu vou dar uma pequena pausa no vídeo. Ou melhor, eu vou dar uma pequena pausa nas falas. Ok? Para que você pare e pense um pouquinho. O que significa essas esferas aí? Por que elas estão aí? Por que eu coloquei essas esferas aí? Eu vou parar de falar um pouquinho para você dar uma pensada. Para você já lembrar, né, na verdade. É isso aí. Você quer ver uma coisa? Olha só. O que são essas regiões azuis aqui? Vamos pensar. Não são regiões onde teve interferências construtivas, beleza, e não são regiões transparentes, onde a luz pode passar livremente, certo? São regiões transparentes. E essas regiões pretas aqui, não são as regiões onde tiveram regiões destrutivas, lá no meu filme negativo, e agora aqui revelado, não são as regiões opacas, onde não passa a luz? Então, peraí, pensa comigo, isso aí não são obstáculos? Certo? Essas regiões pretas aqui não são obstáculos concêntricos para a luz aqui? Para essa luz aqui, ó, que está chegando aqui, que está colidindo aqui? Não são? Então, se são obstáculos, o que vem na nossa cabeça? Difração. Está ocorrendo difração. Então, quer dizer, Mateus, olha lá, a mesma cor, ó, que essas bolinhas aqui que você acabou de colocar, são as novas fontes de onda sendo geradas em cada um desses obstáculos aqui? Exatamente. Lembra lá da minha fenda lá? Em que cada lado da fenda ia gerar uma fonte de onda nova? Aqui é a mesma coisa. Né? Cada parte aqui, ó, cada lado aqui desses obstáculos concêntricos vão gerar novas fontes de onda por difração. Certo? Então tá percebendo aqui de novo o processo se repetindo para formar o holograma? Só que agora aqui eu tô fazendo isso a partir do padrão de interferência do corpo que eu quero gerar o holograma. Tá percebendo aqui? E você tem que pensar também que aqui também vai gerar novas fontes de onda, aqui também, aqui também, aqui também. Cada região, certo? Quando eu falo cada ponto, eu tento generalizar, mas em cada região ali vai formar, em cada obstáculo vai se formar novas fontes de ondas, de modo que o quê? De modo que eu vou ter essas fontes de onda se propagando no espaço em todas as direções de novo. E é a partir disso, das interferências que ocorrem dessas ondas que estão sendo geradas aí agora nesse padrão, né, a partir da difração é que vai acontecer o fenômeno, é que vai criar-se aí, no caso, o holograma que a gente estava tanto esperando. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá, olha só, o que eu vou fazer? Ó, vou voltar aqui para a minha visão de raio-x, certo? Para a gente poder enxergar melhor. E eu não disse que essas fontes de onda aqui agora vão se propagar em todas as dimensões pelo fenômeno da difração? Então, beleza, vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer elas se propagarem no espaço, tá? Variarem no tempo. E por que eu digo que é algo orgânico? Quer ver? A gente já vai conseguir observar aqui o holograma. Eu vou escolher uma fonte de onda aqui, certo? Eu vou fazer ela variar no tempo. Ó. Quer ver? Tem muito segredo. Pode escolher qualquer uma, mas eu vou pegar algumas aqui. Também estrategicamente, que eu já sei que já vai conseguir dar uma visualização maior. Mas qualquer uma que você pegar aqui, você já vai conseguir chegar às intersecções, né? Que é o que importa pra gente aqui. Então, vou pegar outra ali. Para ele variar até mais ou menos ali. Ó. Vou pegar essa fonte de onda aqui. Certo. Mas pegar essa daqui, ó. Os pontos diametralmente opostos. Ó.
certo? Vou pegar esse terceiro aqui, olhar ele mais ou menos aqui, esse aqui. Dá uma olhada lá na nossa visão de textura, para a gente observar as formas. Olha só. Eu quero que você comece a perceber, a partir de agora, para onde que as intersecções parecem convergir. Tá? Vamos pensar dessa maneira, para a gente entender. Aonde as intersecções aqui, elas estão parecendo convergir. Posso até colocar mais aqui, só para a gente ver. Ó. Vou colocar um aqui embaixo, por exemplo. Ó. Pegar um aqui embaixo, fazer ele variar um pouco no tempo também. Olha lá. Certo? Pegar outro. Pegar o diametralmente oposto, para você perceber. Ó. Aqui, por exemplo. Ó. Deixar bem claro aonde é que está, no final de contas, o holograma. Acho que você já percebeu, né? Agora eu vou fazer melhor. Eu vou dar uma suavizada nessas esferas aqui para a gente perceber melhor ainda. Às vezes essas pixeladas aqui, né, para não deixar tão pesado o programa, atrapalha. Enquanto isso, você vai percebendo aí o que está acontecendo. Olha só. Opa, faltou um aqui, né? Beleza. E para concluir, eu chamo a tua atenção de novo para essa região aqui, ó. Parece, de alguma maneira, ser uma singularidade de intersecções, ou melhor dizendo, uma região onde eu tenho uma maior densidade de intersecções de linhas, ou melhor dizendo, maior densidade de intersecções de cascas esféricas. Isso significa o quê? Você lembrou bem. Significa que se eu tenho intersecção, eu tenho o quê? Interferência construtiva. E se eu tenho maior densidade, então, ali, de interferência construtiva, o que vai aparecer para os meus olhos, quando eu estou olhando esse fenômeno acontecer, o que vai aparecer para os meus olhos quando essas frentes de ondas chegam até meus olhos? Que naquele ponto ali do espaço onde eu estou representando aqui, onde parece sair várias intersecções aqui, naquele ponto do espaço tem algo brilhando ali. Certo? E à medida que eu vou movimentando a minha perspectiva aqui, certo? Ele parece brilhar mais ou menos da mesma maneira à medida da perspectiva que eu olho. Né? Ou seja, porque está em 3 dimensões. Veja bem, essas frentes de onda estão se propagando em todas as dimensões. Né? Então, isso dá a noção do quê? De tridimensionalidade para aquele ponto ali. Está entendendo a questão? Então, quando ele chega nos meus olhos, eu percebo que tem algo ali. O que é isso? É o holograma. Tá certo? Então, por isso que eu disse na primeira aula, no final da primeira aula, que um holograma nada mais é que uma configuração que se cria a partir do momento em que eu faço incidir luz, certo? Num anteparo que tem o padrão de interferência do meu corpo que eu quero criar o holograma. A partir disso vai se criar a difração. A difração vai ocorrer e a partir da difração várias interferências construtivas irão ocorrer num determinado ponto do espaço. E é nesse determinado ponto do espaço que o holograma vai ser criado. Exatamente aqui. Ó. Então você percebeu que o negócio saiu mais ou menos de uma maneira mais orgânica? Eu só fui aumentando ali, só fui selecionando uma fonte ali, fiz variar no tempo, fiz propagar. E olha só para você ver, as intersecções, as densidades de intersecções começaram a ocorrer de maneira mais natural. E é exatamente naqueles pontos ali aonde o holograma vai aparecer surgir na frente dos meus olhos. É pura ilusão de ótica, certo? A gente pode concluir isso, né? A gente já sabia, né? Mas está provado aqui que é pura ilusão de ótica. Ah, e uma pergunta assim que você pode se perguntar. Olha aqui, e essas regiões aqui onde eu tenho intersecção também? Por exemplo, né? Aqui, ó. Além do fato também delas parecerem convergir para esse ponto, né? Porque elas todas parecem convergir para esse ponto, o que sugere ainda mais que aquele ponto tem algo, que é o nosso holograma. Ok? Mas aqui você vai ver o que? Você percebe quando você olha um holograma, você percebe como se fosse uma aura em volta dele. Né? Uma aura meio luminosa ao redor dele. São essas intersecções que acontecem aí. Só que por não serem muito densas, né? Por não ter muita densidade de intersecções nessas regiões, a gente não vê o holograma sendo formado ali ou interferências acontecendo de maneira mais
mais interessante como acontece de fato no holograma. Vai ser nessas regiões aqui de maior densidade. Tá? Para concluir, a gente pode até colocar aqui, ó, o Nathaniel Default. Vou colocar aqui uma esfera UV aqui, ó, para a gente representar o holograma aqui, ó. Certo? Ele vai sair mais ou menos aqui. E à medida que essa configuração toda vai se propagando no espaço, né? Por exemplo, assim, ó, aí você vai enxergando, né, que ele parece sair daquele ponto, ó. Certo? Lá. O olho parece estar distante do ponto onde ele foi gerado ali na figura de interferência. Próximo da figura de interferência. Ok? Até chegar nos olhos de alguém, né? Até chegar no teu olho, assim. Então é isso. Espero muito, muito que eu tenha te ajudado aí de alguma maneira a entender como um holograma é criado. Ah, esses vídeos dão muito trabalho para fazer, né? Porque você tem que pensar os conceitos, ainda assim como representá-los de uma maneira mais didática, de maneira mais fácil que as pessoas possam entender. Tá? Então, se você gostou, deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilha, manda para um amigo aí que também tem vontade de entender como é que o holograma é feito. Eu espero também que essa série de 2 aulas tenha surtido efeito, né, e tenha concretizado o objetivo aí de fazer com que você que está vendo entenda como o holograma é feito. Tá? Se te ajudou, ativa o sininho aí porque vai ter mais vídeos como esse. Certo? Agradeço para quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.